Chegamos à nossa parte 2 a respeito da Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64 de 1990. No primeiro bloco, nós resolvemos 10 questões e façamos agora uma análise de mais 10 questões para fechar esse bloco sobre a Lei Complementar 64 de 90. Então, vamos aí. A parte 2, a partir da questão de número 11. Veja só, a questão número 11, ela foi cobrada para analista judiciário TRE do Rio Grande do Sul, ano 2008. Observe o seguinte: Antônio, ele é delegado de polícia em exercício num determinado município do interior do estado do Rio Grande do Sul. Pretendendo candidatar-se a prefeito, então o cargo pleiteado aqui é o cargo a prefeito desta cidade, ficará sujeito ao seguinte prazo de desincompatibilização. Então, o Antônio, ele é delegado de polícia e ele deseja se candidatar ao cargo de prefeito. Para a gente poder observar essas possibilidades, basta a gente observar o artigo 1º. O artigo 1º, o inciso 2º, começa a tratar para nós de quais cargos que poderão ser inelegíveis, né? Que eles serão inelegíveis. De fato, nós temos um Antônio que ele é delegado de polícia. Uma vez que Antônio ele é delegado de polícia, qual será aqui o prazo para que ele precisa se desincompatibilizar? Quando a gente tem, então, delegado de polícia, não é delegado de polícia federal, porque se fosse delegado de polícia federal, o prazo seriam 6 meses. Ele é apenas delegado de polícia e deseja se candidatar ao cargo de prefeito. O prazo necessário para desincompatibilizar é, letra A, 2 meses anteriores ao pleito. Deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui eu tenho 5 alternativas. Vamos eliminar aquelas que não têm condição. Não existe prazo de desincompatibilização de 2 meses, então você já eliminaria a letra A. Não existe prazo de desincompatibilização de 5 meses, então você já eliminaria a letra D. 6 meses é se ele fosse delegado de polícia federal. Aí você vai observar o prazo, a letra B, 3 meses anteriores ao pleito, e a letra C, 4 meses anteriores ao pleito. Como ele é delegado de polícia e deseja se candidatar ao cargo de prefeito, o prazo necessário para se desincompatibilizar aqui será de 4 meses anteriores ao pleito. Tá bom? Então, gravou questão número 11, gabarito será a letra C. Tá? Vamos à questão número 12. Questão 12, analista judiciário TRE do Acre, também ano 2015. Observe. De acordo com a Lei Complementar 135 do ano de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral pelo prazo de 8 anos a contar da data. Então vamos observar o artigo nosso 1º do Código Eleitoral. O artigo 1º, a linha E, diz assim: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, veja só. Dentre essas assertivas está justamente o crime de corrupção eleitoral. Então, quando eu tenho o crime de corrupção eleitoral, nós temos a possibilidade aí de pleitear justamente a questão da corrupção, né? Então, quando eu falo da corrupção, nós temos então essa possibilidade lá na linha J. Olha de que diz a linha J. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então, olha, nós temos aqui a cassação do registro
ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da data da eleição. Então, quando eu falo nessa questão número 12, de acordo com essa lei complementar, aqueles que forem condenados por conta do crime de corrupção eleitoral pelo prazo de 8 anos a contar da data, letra A, da eleição, B, da decisão transitada em julgado, C, do ilícito praticado, letra D, do término do mandato no caso dos eleitos, ou letra E, da decretação da inelegibilidade. Se nós prestamos muita atenção na letra J, na linha J do artigo 1º, inciso 1º, vocês vão observar que contará pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então, o gabarito aqui será a letra A. Então, questão 12, gabarito letra A. Tá? Questão de número 13, olha só. A questão 13 foi cobrada para a TRE do Acre, analista judiciário, ano 2015. O prazo anterior ao pleito de desincompatibilização do auditor fiscal da Receita Federal para disputar o cargo de governador e vice-governador é de quanto tempo? Bem, ele ocupa aqui o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Se ele ocupa o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, vocês vão lembrar o seguinte: ele é fiscal da Receita Federal, se candidatará ao cargo de governador e vice-governador, que é um chefe do Poder Executivo. Nesse caso, ele precisará se desincompatibilizar com 6 meses anteriores à data da eleição. Então, nesse caso, ele vai desincompatibilizar com 6 meses anteriores à data da eleição. O gabarito, letra A, fala que é 3 meses, B, 4 meses, C, 6 meses, D, 1 ano e letra E, a partir do registro de candidatura. Qual será o gabarito da questão 13? Gabarito, letra C, 6 meses. Vamos à questão 14, questão de número... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.